O Brasil é um país composto por milhões de habitantes. Logicamente, nem todos vivem a mesma vida. Sendo o maior país da América Latina e tendo passado por várias mudanças políticas e econômicas ao longo dos anos, não podemos esperar que todos possuam a mesma condição social, pois são muitas desigualdades. No Brasil existem pobres, ricos e muito ricos. Cada uma dessas pessoas faz parte de uma classe social, ou seja, de um grupo de pessoas que tem o mesmo poder aquisitivo, a mesma função e os mesmos interesses. Para Karl Marx, existe em toda sociedade caracterizada por um capitalismo desenvolvido, a classe dominante e a classe dominada. Como consequência desta divisão, a humanidade presenciou várias lutas de classes, ou seja, cada uma tentando impor o seu jeito e a sua maneira de viver, para tentar superar e dominar as demais. Com a ascensão do capitalismo, as classes sociais foram divididas em três níveis: baixa, média e alta. A baixa possuem um baixo poder aquisitivo e uma baixa qualidade de vida. Suas necessidades básicas, como saúde e alimentação, são supridas com muitas dificuldades e muitas vezes são impossibilitados de ter lazer e entretenimento. É formada em sua maioria por operários e serventes, desempregados, moradores de ruas, vigias, faxineiros, ambulantes, boias frias, trabalhadores rurais, entre outros. A média. Ao longo dos anos, aprendemos a tratar a classe média como detentora de um poder aquisitivo e um padrão de vida de consumo razoáveis. Assim, podemos concluir que a classe média tanto consegue se manter suprindo as suas necessidades básicas de sobrevivência, quanto as necessidades não tão básicas, como lazer e cultura. A noção de classe média varia de país para país, de acordo com o desenvolvimento econômico, logo existem muitas classes médias diferentes. É composto geralmente por pequenos proprietários, universitários, graduados e executivos de pequenas empresas. A alta. Indivíduos com alto poder aquisitivo e composta por pessoas que não têm nenhuma dificuldade para suprir as suas necessidades. Podem ser enquadrados nesta classe os autônomos de renda alta. Suas necessidades podem ser autônomos de renda alta, empresários e indústrias, descendentes de famílias tradicionais e ricas. Muitos estudiosos conseguem ainda fazer uma subdivisão, e dentro dessas classes encontram outras, como elite de classe média alta, classe média baixa, miseráveis e classe operária. A segunda forma é a antiga propriedade comunal e do Estado, que provém particularmente da união de várias tribos numa cidade, por acordo ou conquista e acompanhado pela escravidão. A divisão do trabalho já está mais desenvolvida. Já encontramos o antagonismo entre a cidade e o campo. As relações de classe entre os cidadãos e os escravos estão agora totalmente desenvolvidas. Iniciou-se num período histórico específico, quando surgiu a primeira sociedade dividida em classes, e se encerrará quando a propriedade privada dos meios de produção desaparecer como consequência na derrota do sistema capitalista. Classes são grupos de pessoas que se distinguem principalmente pelo fato de possuírem ou não meios de produção. Os possuidores dos meios de produção exploram aqueles que não possuem qualquer tipo. A contradição entre exploradores e explorados é algo inconciliável e antagônico. Enquanto a posição econômica dos homens for de forma a permitir que uma minoria se aproprie gratuitamente de grande parte do que é produzido pela maioria trabalhadora, é inevitável a divisão da sociedade em classe, e os homens pertencerão às classes de exploradores ou de explorados. A compreensão por parte dos explorados dos seus verdadeiros interesses, a sua determinação para a luta, a sua confiança nas próprias forças, podem ser ludibradas pela mentira, por manipulações ideológicas, por campanhas difamatórias anticomunistas, por se espalharem ilusões e medo durante um certo período. A partir da dominação desse excedente pela classe que detinha a posse dos meios de produção, o processo de produção, isto é, modos de produção e a formação social nelas baseada, passaram a ser dirigidos para atender às necessidades, vontades dessa classe. Dessa maneira,
A contradição social principal passou a ser o conflito material dentro do modo de produção entre a classe exploradora e a classe explorada. E esta contradição, no seio de cada formação social, se tornou a mola mestra da história. Partindo desses princípios orientadores da visão do mundo da classe operária, a teoria lenística entende ser o conteúdo principal da época atual da história mundial, como de transição da humanidade do capitalismo para o socialismo. Segundo Engels, todas as lutas históricas, quer que se desenvolvam no tempo político, no religioso, no filosófico ou no outro terreno ideológico, qualquer não são na realidade mais do que a expressão mais ou menos clara de lutas de classes sociais. Pela luta de classes e ação humana adquire efeito e significativo históricos. Esta é a grande lei do movimento da história. Esta conexão necessária entre desenvolvimento econômico e luta de classes adquire a sua expressão mais visível nas revoluções sociais. Nas revoluções sociais decide-se o resultado da luta entre o processo e a reação. As revoluções sociais estarão sempre na ordem do dia enquanto existirem classes exploradas que se opõem à luta das classes que encarnam o desenvolvimento histórico mais avançado das forças produtivas e das relações de produção. Talvez a consequência mais importante do fato, segundo o qual nem sempre existiram classes sociais, é a compreensão de que a sua existência não é algo natural, ou seja, não é permanente como gostaria de convencer a classe dominante e os intelectuais a seu serviço. Consequentemente, no mínimo, está colocada a possibilidade histórica de uma sociedade sem classes. Marx demonstra que nas sociedades primitivas não havia divisão entre as classes. Essa divisão surgiu com base nas mudanças e nas forças de produção e nos conflitos entre os homens. Aqui, como vocês podem observar, são pessoas com um poder menos aquisitivo. E Marx também cita as características. Primeiro, ele cita, elas nem sempre existiram. Segundo, o conflito entre elas, a luta de classes, é inevitável. E terceiro, a luta de classes é o motor de desenvolvimento das sociedades ao longo da história. E quarto, a ideia de uma sociedade sem classes é uma ideia construída de uma luta de classes e uma possibilidade histórica concreta. Senhor, como é que é o seu nome, por favor? Oi? Qual é o seu nome, por favor? Meu nome é Pedro. Pedro, como é que é viver assim num bairro como esse? Bom, tem vários pontos de vista. Se fala, por exemplo, em segurança, eu já tive problema 2 vezes aqui. Que às vezes... Ah, já chegaram a roubar a sua casa? 2 vezes. Ah, não, 2 não, 3, porque teve uma vez que, depois que eu coloquei uma segurança mais forte, pularam o muro e roubaram coisa que eu tinha na varanda ali. Né? Ah, certo. E se o senhor acha que... De lá pra cá eu coloquei cerca elétrica e tal, melhorou. Certo. Pelo menos até agora eu não fui. Se o senhor morasse em um bairro mais aberto, em um lugar mais, como eu posso dizer, mais rico, você se sentiria mais seguro? Não, eu acho que é tudo a mesma coisa. Né? Seria acho tudo a mesma até que coisa. nos bairros bem mais pobres, talvez tenha até mais segurança, porque geralmente o bandido, o ladrão, ele sabe onde tem coisa boa, onde tem coisa de valor, onde tem joia, onde tem carro bom, onde tem, sabe? Ah, sim. É aí que ele vai procurar. Tanto que no bairro do Brasil, por exemplo, é um bairro que conheci pessoas que moram no bairro do Brasil que saíram de lá por causa disso. É muito visado para roubo. E o senhor é aposentado, né? Sou aposentado. Trabalhou com o quê? Eu fui vendedor durante boa parte da minha vida. A maior parte da minha vida eu trabalhei com vendas. Ah, certo. Obrigado, seu Pedro. Nada. A definição de classes sociais criada por Lenin foi da seguinte forma: classes sociais são grupos de homens em que uns podem se apropriar do trabalho do outro graças às diferenças do lugar em que ocupam em um sistema econômico social. Como vocês podem ver, está em um bairro de classe média. E outra definição que o Lenin usa é que a abordagem científica se mostra muito diferente da abordagem substantiva das teorias burguesas.
por exemplo, o termo classe alta e classe baixa. E também o termo de se usar como por letras alfabéticas, como classe A, classe B e classe C. Lenin também fala que os homens sempre foram politicamente vítimas de um sistema, que eles são enganados por uma classe maior. Por isso que há essa diferença de classes baixas e classes altas, onde isso só vai acabar quando o homem se opor acima de outra classe. Assim ele terá uma nova classe para sua vida.